Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos aprender sobre configurações de arredondamento e número de casas decimais aqui no Seobra. Veja que eu já estou aqui com o nosso orçamento de demonstração aberto e eu vou habilitar aqui a visualização completa para que a gente veja etapas e serviços aqui nessa tela inicial. Isso porque eu quero mostrar para vocês como os valores estão sendo apresentados. Veja que nós temos aqui o total da etapa sendo mostrado com duas casas decimais, assim como acontece para os itens de serviço que existem dentro daquela etapa. Veja também que aqui na área valores, nós também temos os valores sendo exibidos com duas casas decimais. Vamos agora simular aqui a criação de uma memória de cálculo. E veja que eu vou criar aqui uma linha, criar aqui uma variável. E nesse caso, veja que a variável aparece aqui com 8 casas decimais. Eu vou cancelar aqui essa memória de cálculo e fechar aqui essa composição. Nós podemos configurar arredondamentos e número de casas decimais acessando aqui o menu lateral do orçamento na opção Arredondamento. Nessa tela, você vai ver o tipo de arredondamento que está sendo usado no seu orçamento. No meu caso aqui, o sempre para baixo truncar. E também o número de casas decimais, inicialmente para essa apresentação do orçamento. Então, nós temos o valor do orçamento com duas casas decimais, BDI, percentual de BDI, as etapas, insumos e serviços, itens de cronograma, memória de cálculo e ajustes com suas respectivas quantidades de casas decimais. Mas aqui abaixo, nós vemos a configuração das composições em si. Veja que, a princípio, estão sendo mantidas as configurações de arredondamentos originais das fontes e tabelas. Para editar essas informações, clique em Editar na parte superior direita da tela. Veja que agora os campos estão habilitados para serem editados. Você pode escolher o tipo de arredondamento geral para o orçamento, se os valores vão ser apresentados truncados ou arredondados do meio para baixo, do meio para cima ou sempre para cima. Veja que à medida que eu mudo essa opção, o valor apresentado aqui em cima para o total do orçamento já é atualizado. Eu vou mudar o tipo de arredondamento para meio para baixo e pedir aqui para salvar. Note que nós já vemos a diferença de 2 centavos aqui no valor total do orçamento. Posso editar novamente e ao voltar aqui para truncar e salvar, o valor já volta para o anterior. Então, você pode editar seu orçamento, alterando o tipo de arredondamento que vai ser usado e também o número de casas decimais. Se nós modificarmos, por exemplo, aqui na memória de cálculo, o número de casas decimais das variáveis para 4 e clicarmos aqui em salvar, veja que, voltando aqui ao orçamento e escolhendo a opção de editar memória de cálculo, ao criar uma nova variável, nós vamos ver que ela já apresenta menos casas decimais, de acordo com o que nós definimos lá no menu de arredondamento. Vou fechar aqui, voltar lá na nossa tela de arredondamento. Vou clicar novamente aqui em editar. Também é possível editar a forma de arredondamento e número de casas decimais das composições. Veja que nesse caso, nós estamos mantendo as configurações de arredondamentos originais de fontes e tabelas, mas nós podemos escolher aqui a segunda opção de utilizar configurações de arredondamento personalizadas
E veja que será possível escolher tanto o tipo de arredondamento para o cálculo dessas composições, quanto o número de casas decimais para insumos da composição, como valores com e sem encargos para mão de obra e coeficientes, por exemplo. Esses ajustes podem ser feitos tanto para insumos e composições, quanto para o cálculo de uma produção de equipe mecânica. Depois de fazer as modificações necessárias, basta clicar aqui em salvar, que essas configurações já vão ser aplicadas no cálculo dos itens do seu orçamento. Veja que aqui nessa janela nós também temos a opção de marcar a caixa de seleção para permitir que o Seobra fracione coeficientes de itens com unidade inteira, como nós utilizamos em aulas passadas o exemplo da lâmpada dentro de uma composição. Essa alteração acontece apenas se forem feitas edições manuais ou aplicação de descontos linear ou por valor total no orçamento. Uma outra possibilidade é utilizar aqui nessa janela o botão de importar configuração. Clique nele para ver as opções. Inicialmente, você vai ver a aba Configurações cadastradas. Aqui, para cada opção, você vai ver o título dessa configuração, seu tipo de arredondamento e também a forma de cálculo para as composições, se elas vão ser baseadas em configurações personalizadas do orçamento ou se elas vão seguir algum padrão como o original das fontes. Para utilizar uma dessas opções, clique na setinha correspondente. Veja que nesse caso foi aplicado o tipo de arredondamento do meio para cima e também foram mantidas as configurações de arredondamento originais das fontes e tabelas. Perceba também que dentro do botão de importar configuração, além da aba de configurações cadastradas que nós utilizamos, existe a aba de copiar de outro orçamento. Clicando aqui nessa aba, você vai poder digitar o ID, título ou descrição de um orçamento para importar essas configurações de arredondamento desse orçamento específico que já criou anteriormente. Eu vou digitar, por exemplo, o nome de um orçamento, vou selecioná-lo e veja que o sistema irá nos mostrar o tipo de arredondamento com o número de casas decimais que está sendo utilizado nesse orçamento indicado. Para que essa mesma configuração seja aplicada ao orçamento em edição, clique aqui em Selecionar. E veja que os tipos de arredondamento e configurações das fontes já foi alterado conforme o modelo. Para as configurações das fontes e tabelas, está sendo utilizado o chamado padrão Seobra, que corresponde à forma como eram feitos os cálculos referentes às composições em orçamentos mais antigos. Você também pode utilizar o botão Restaurar para voltar as configurações a um padrão que tem estabelecido aqui no Seobra. Vou clicar aqui em Restaurar e veja que nesse caso o tipo de arredondamento foi alterado para truncar e aqui a configuração de fontes e tabelas aparece como personalizada. Na próxima aula, nós vamos aprender como bloquear um orçamento para edição. Até lá!